Notícias de terça-feira no Girassol Jornal. Com a chuva a ser mais um motivo de destaque para muitas famílias em Luanda. A madrugada foi de sofrimento e os números no balanço provisório das autoridades é de números astronómicos. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Foi sim uma madrugada sofrida para muitos e, em algumas zonas, os danos continuam patentes. A nossa equipa voltou a passar pela chamada 7ª Avenida no Kazenga. Orientações num plano de combate cerrado à corrupção, o mal que lesou o país durante vários anos. Monumentos e sítios, cultura de valorização e preservação no país e exemplos que movimentam a economia em vários países do mundo. Dom Francisco Witte, arcebispo emérito do Ambo, vai a enterrar quinta-feira. Preservação ou prevenção da Covid-19 face à nova onda de infecções, como tem sido a dinâmica nos postos de vacinação em Luanda. Olá, boa noite. Bem-vindos. A chuva continua a fazer das suas em Luanda. Para muitas famílias, a madrugada foi bastante sofrimento. O balanço provisório até o momento apresentado pelas autoridades aponta para várias mortes. No município de Viana, um dos mais afetados, a nossa equipa testemunhou o momento em que o corpo de um cidadão de aproximadamente 30 anos era retirado de uma vala. É apenas uma das mortes registradas por afogamento. 4 mortos, desabamentos e inundações de várias casas são os danos provisórios provocados pela chuva que caiu na madrugada desta terça-feira no município de Viana, em Luanda. Sanzala, Caope, Vila Nova e Vila de Viana foram as mais afetadas, segundo os moradores, que apontam a morte de uma criança na Sanzala. Eu acordei para poder defender a água pelo portão. Mas onde eu fui para defender a água para o portão, a água vem para trás, desaba porque se abre a parede toda. E meu bebê acaba de morrer naquele local. O outro ficou com uma raspadura daqui assim. Consegui salvar os 3, mas o outro acaba de morrer. Não ajuda mesmo porque não tem um sítio para ir até. Não sei como é que eu vou fazer o óbito, se vai se passar onde, não sei explicar mais. É só nos tirar daqui mesmo, não tem outra opção. Porque a água está a passar essa barreira que já metemos nas portas. Perderam tudo? Perdemos tudo, conforme vê. Esse saco de arroz comprei ontem, molhou. A administração deixou o apelo que vai nos remover daqui e estamos à espera. Não conseguimos estudar porque até na instituição entrou água, porque esta via aqui não é uma via muito acessível. E espero que haja melhoria para a lástima daqui. As outras escolas também ficaram sem receber aulas porque através do problema da inundação. Enquanto ouvíamos vários cidadãos aqui no município de Viana para quem vai ao Luanda Sul devido às inundações, fomos surpreendidos por um afogamento que, segundo os mototaxistas no local, um cidadão caiu naquela vala, conforme mostram as imagens, junto à Igreja Católica e quase 20 minutos depois de uma ligação, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros apareceu no local para então poder resgatar o corpo, conforme mostram as imagens. O jovem ele conhece aqui na rua, a panvala está comigo aqui na rua. O artigo dele entrou aí dentro, ele queria tirar o artigo dele e descarregou. Aí. Nós começamos a gritar, jovem, sai daí, aí é fundo. Sai daí, aí é fundo. Ele continuou a seguir com o muro e escorregou. Assim que ele sentiu que escorregou, queria se apoiar nesse pau de banana, nessa metade de pau de banana. Se apoiou, a bananeira se apoiou, tentou, mas infelizmente escorregou e entrou dentro da água. Começou a nadar, ainda conseguiu nadar dali até aqui assim, até aqui. Aí onde ele não conseguiu, estava exausto e afundou. E a administração municipal de Viana garante que tudo está a fazer para apoiar as famílias. O balanço até esse momento ainda é preliminar, mas que essas chuvas trouxeram consequências muito graves aqui ao nosso município. Temos muitas ruas alagadas, as bacias de retenção a transbordar, temos inundações
temos pessoas desalojadas, temos infelizmente a perda de 4 vidas e é um balanço não muito bom, mas também dar conta que nós estamos a fazer os possíveis para ajudar as comunidades, tornar algumas ruas que eram intransitáveis, estamos a torná-las transitáveis, mas continua o desafio de fazermos o máximo com as equipas todas da Proteção Civil envolvidas. Viana, município mais populoso de Luanda, conta com mais de 1.800.000 habitantes. E na ronda hoje fomos novamente dar a 7ª Avenida, no Kazenga, onde se encontra uma das valas mais temidas pelos moradores. Diego. Estamos a falar de um lugar onde já aconteceram algumas mortes e com a chuva que caiu, constatamos que o quadro na zona piorou, ou seja, carece de intervenção técnica urgente. Os moradores da 7ª Avenida, na antiga zona industrial no município do Kazenga, afirmam que estão agastados com os problemas provocados pelas escavações feitas devido à reabilitação das vias de acesso que estão paralisadas há vários meses. Eles dizem que nessa época chuvosa a situação torna-se mais preocupante. Temos que se preocupar com essa vala através dos mortos das pessoas. Essa vala já morreu, parece não sei quantas pessoas. Como é que ele manda cavar os buracos e as pessoas sempre a morrer? Eu vivo aqui na Decorang há muitos anos. E há muitos anos que prometem vir arranjar essa estrada e não conseguem fazer nada. Então nós estamos aborrecidos que pelo menos a população do Kazenga, da Decorang, está cansado. Até não tinha lixo, nós estamos a meter esse lixo que é para ver se isso enche. Porque quando chove mesmo, pai, aqui está mesmo mal, tá vendo? Os mosquitos, você até fizeste um bocado de chá. Você só pegou na caneca de chá para meter na boca, os mosquitos estão entrando na boca. Não estamos a dormir, só por dia eu gasto 300 contas do dragão. Muito lixo mesmo, lixo é muito, os mosquitos também tem muitos mosquitos. E essa ponte, conforme estás a ver aqui, para passar nessa ponte tem que dar 50 kwanza, que às vezes você não tem 50, tem empurrão na água. E tem que pagar porque eles foram obrigados a pisar nesse lixo, entrar nessa água, nesse lixo para poder fazer essa ponte, que é para as pessoas poderem passar. A mãe da primeira vítima que partiu o braço na vala lamenta por não ter recebido apoio e o pai da última vítima mortal disse que, apesar do apoio, esperava mais da administração. Esperávamos que a administração fizesse mais ainda, uma vez que aquilo foi negligência da administração, porque o meu filho não foi a primeira pessoa, e nem a segunda, é a terceira pessoa, então aquilo já era negligência. E mesmo até agora, já passam, essa é a segunda semana desde que aconteceu, até agora está assim, mesmo se irem lá, fazem as imagens, podem mostrar, vamos ver como é que lá está. Está sempre tudo a céu aberto. E no mesmo dia queríamos fazer o funeral, dia depois. A única coisa que a administração fez, só nos deu uma caixa e um carro que apoiou o funeral. Mas o carro também só nos deixou, para voltar tínhamos que pagar. Enquanto administração, prestamos a nossa solidariedade, pese embora é uma vida que se foi, mas prestamos a nossa solidariedade. O meu filho, Jair, foi a primeira vítima a cair neste buraco e partiu o braço. Em 2022, quando começaram com a obra. E de que aconteceu isso, eu não vi nenhum de participação nos homens que estavam a fazer essa obra, viram. O senhor que estava com a obra disse que Dona Africana, vamos fazer isso, resolveu o caso do teu filho. Mas eu vi que nada, e quando aconteceu aquele outro problema lá em frente, eu meti de novo aqui está o senhor me mandou aguardar, que vai vir fazer alguma coisa acerca do braço do menino. Mas até hoje vi que não está a fazer nada, estou aqui. E sobre esse problema, a administração municipal do Kazenga garantiu o seguinte. Primeiro, para a conclusão das obras da 7ª Avenida, dizer que rescindimos o contrato, como é de conhecimento de todos. Temos agora a empresa Angolaca como responsável daquela empreitada. A empresa está a trabalhar durante esse período para então dar início das obras como tal. As obras têm um prazo de execução de 9 meses, a contar com este mês de abril. As obras da 7ª Avenida, que já provocaram 2 mortes em menos de 5 meses, estão paralisadas desde 2022. E na zona do Rocha Pinto, cerca de 100 residências estão em risco de desabar em função das inundações.
Segundo a administração nesta zona, a nossa equipa constatou a queda de cerca de 6 residências e as famílias estão ao relento. A chuva da madrugada de hoje apanhou muitas famílias desprevenidas. As consequências são desastrosas, com o desabamento de várias casas construídas na linha de água na vala número 8 do RS no Rocha Pinto. Este senhor tem a sua casa prestes a cair e conta que está a ser difícil continuar a viver sob o risco de perder a sua casa a todo instante. Vizinho meu já acabou de desalojar aqui da outra vizinha. E tenho do vizinho que caiu a madrugada de ontem, por volta das 2h30. Não sei mais como é que vamos fazer. A chuva da madrugada desta terça-feira também não poupou parte do alicerce da residência desta família no bairro Sussu, no Rocha Pinto, que clama por intervenção das autoridades. Essa era uma passagem enorme de água. Toda a água que vem de cima passa por aqui. Então nós fizemos a questão de organizar aqui para não vejamos que uma destruição da casa. Então colocamos esta vala para poder facilitar que a água descaia normalmente até lá a vala. Está muito triste e queremos que o governo resolva essa situação para que não aconteça algo mais pior do que este. No entanto, a administração do Distrito Urbano da Manhanga avança que mais de 50 famílias foram diretamente afetadas pela chuva, mas sem causar vítimas. A situação é preocupante. Nós podemos constatar alguns deslizamentos de terra, algumas residências que foram efetivamente arrastadas pela chuva e algumas famílias que acabaram ficando mesmo desalojadas e com os seus pertences e partes das suas residências afetadas pela chuva. Mas pelo percurso que nós fizemos, estamos a falar mais de 50 casas diretamente afetadas e algumas centenas de casas em risco. Não foram diretamente afetadas, mas que estão em risco e estão em local de risco. O administrador adjunto para a área técnica do Distrito Urbano da Manhanga garantiu existir um programa de cadastramento das famílias que vivem em zonas de linha d'água. Temos feito este levantamento, temos sensibilizado as famílias para que não construam ao longo da linha d'água. Este é de facto um grande problema. Esta situação irá prevalecer enquanto houver construções muito próximo à linha da água. Vão enterrar na quinta-feira os restos mortais do Bispo Emérito do Ambo, Dom Francisco Vitti, que faleceu no último sábado aqui em Luanda. No seio da comunidade cristã, o clima é de consternação. Lembra-se de Dom Vitti como figura que em vida defendeu profundamente os ideais da paz. Calou-se para a eternidade Dom Francisco Vitti, arcebispo emérito da Arquidiocese do Ambo. Dom Vitti acompanhou todo o percurso que culminou com a paz efetiva em Angola. No dia 19 de fevereiro do ano em curso, a comunidade católica e não só foi surpreendida com a triste notícia que dava conta de um acidente de viação quando o prelado vinha de uma missão pastoral na Diocese de Menongue, província de Cuando-Cubango. É verdade que nós temos consciência de que a nossa vida aqui por esta terra é sempre uma passagem, que, como diziam os latinos, não é? Dias certos a não certum quando és, quer dizer, sabemos que algum dia morreremos, mas não sabemos quando. E neste percurso todo, então, procuramos fazer a vontade do nosso Criador. E então o Senhor Dom Vitti foi daqueles que, tendo tido essa vocação que lhe surgiu na sua aldeia natal, ele não duvidou em consagrar-se a Deus e em pôr a sua vida à disposição da Igreja. Dom Francisco Vitti é caracterizado como um homem de simplicidade, defensor da paz e da justiça social. Fiéis católicos mostram-se consternados pelo passamento físico do bispo emérito da Arquidiocese do Ambo, que não afeta apenas a Igreja Católica, mas a sociedade em geral. Pronto, nós estamos de luto e é uma grande perda. Esse ano, se não estou em erro, já foram uns 3 ou 4. E a Igreja Católica está a perder muitos sacerdotes nossos. E nós, os católicos, estamos com uma imensa dor sobre a perca de um grande homem que ele foi. E continuar a ser nos nossos corações e que a alma dele descanse em paz.
O vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe e bispo do Dundo, Dom Stanislau Marques Chindekassi, destacou o legado de Dom Vite, homem de cultura e leitura. E cativou muita juventude, porque cada cultura que ele tinha, tinha sempre um discurso realmente que empolgava, que animava, que encorajava. Isto fez. Então nós temos que enaltecer. A partir disso, cada um de nós depois tem que se colocar, cada um de nós tem uma missão e saber também ser fiel aos compromissos que ele assumiu. Portanto, ele tinha que chegar a um dia, tinha que acontecer o que aconteceu, e foi o que aconteceu efetivamente. O corpo de Dom Vite será trasladado para a Arquidiocese do Huambo nesta quarta-feira, como nos conta o arcebispo daquela arquidiocese, Dom Zeferino Zeca Martins. Porém, os seus restos mortais serão levados à Arquidiocese do Huambo, onde merecerá digna sepultura eclesiástica. Dom Francisco Vite nasceu aos 15 de agosto de 1933 em Missassaivanga, na província de Benguela, e fundador da Diocese de Menongue, onde trabalhou durante 11 anos. Em setembro de 1986, foi nomeado como arcebispo da Arquidiocese do Huambo, onde exerceu as funções por 17 anos. Agora a prevenção da Covid-19. Em função da nova onda de infecções, o país cumpre o decreto de medidas atualizadas e tem ao mesmo tempo as portas dos postos de vacinação contra a doença abertas. Mas aqui em Luanda, a nossa equipa constatou que não há praticamente procura. No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova espécie de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. A pandemia atingiu Angola com a confirmação em março de 2020 pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, da existência de 2 primeiros casos da Covid-19. Foram 3 anos intensos, onde se registaram cerca de 1.900 mortes pela Covid-19. Entretanto, nos últimos dias, foram diagnosticados no país novos casos de Covid-19. Ao ir para a 4ª dose, para me prevenir, já que se a pandemia está para continuar, vamos nos prevenir. Toda a gente deve ser vacinada. A gente não sabe se tem anticorpos ou não, o que é que pode trazer de negativo, mas o positivo vai trazer sempre, que é controlar o Covid. Eu vim tomar a vacina hoje, na verdade por motivos de tenho de me ausentar do país e a necessidade então de fazer as restantes vacinas para poder me ausentar do país. O conselho que eu deixo à população é que devemos nos vacinar. Infelizmente também estou a fazer de forma tardia, mas por alguns motivos de saúde, nem foi porque não queria. Tive mesmo alguns motivos de saúde que me fez só apanhar agora a 3ª dose. Eu já tenho todas as doses vacinadas, já fui vacinada. Eu vim buscar o certificado porque estou com o objetivo de viajar e é preciso receber o certificado que me defende que estou vacinada. Por isso aviso toda a população que deve, agora com as medidas tomadas pelo nosso governo, devemos todos nos vacinar para completarmos a dose e posteriormente teremos o nosso certificado de vacina que via internet ou via e-mail todos nós recebemos. Então estou aqui para me prevenir e a prevenção é a melhor coisa que podemos fazer. Nos postos de vacinação, Paz Flor e Muto Iaquevela, por onde passamos, o processo de vacinação mostra-se tímido. Cadeiras vazias, mas com os profissionais de saúde presentes nos locais de vacinação. Por dia, são atendidas 9 pessoas, na sua maioria, com viagem marcada para o exterior do país. O Ministério da Saúde apela ao uso de máscara facial nos hospitais, farmácias e similares, não sendo obrigatório em locais públicos. O mundo assinala hoje o dia dedicado aos monumentos e sítios, com foco na necessidade de preservação dos lugares, sobretudo de importante significado histórico. Que o nosso país ostenta em grande número, mas a questão nos dias de hoje é
como se encontram estes lugares em termos de conservação. Até porque muitos destes lugares servem de referência para a atração de turistas. Há quem ainda pense que as únicas opções de turismo em Angola têm a ver com safaris e animais selvagens. Mas há no nosso país monumentos históricos e sítios naturais simbólicos que definem a identidade africana, que é bem diversa e podem surpreender qualquer visitante. Como angolanos, não precisamos de mais ninguém para nos dizer o quão rico é o nosso país, tanto em termos culturais como em termos naturais, e acho que essa que é a chave, é colocarmos uma ênfase na relação que existe entre cultura, herança cultural, e natureza, herança natural, porque não há um sem o outro, estão intrinsecamente ligados. Acho que em termos culturais devemos ser dos países ainda mais ricos do continente e do mundo, em termos de diversidade cultural, diversidade étnica e ligação para com aquilo que é a nossa cultura. E acho que o segredo é mesmo esse, é enfatizar o quão valioso ter essa diversidade cultural é e como podemos celebrar isso de maneira que resulte em proteção tanto da herança cultural como da herança natural. A capital angolana é considerada o principal porto e polo econômico do país. Luanda foi fundada por portugueses que a usavam como rota de venda de escravos e possui uma identidade mista, e das mais conhecidas são o Miradouro da Lua e o Museu da Escravatura. Miradouro da Lua, um dos lugares mais prazerosos e belos de se estar aqui no nosso país. E, do ponto de vista turístico, tem uma grande potencialidade porque se enquadra nos sítios e monumentos históricos de Angola. Como podem ver, essa grande obra imensa da natureza tem uma grande capacidade de albergar aqui pessoas, mas faltam turistas. Por isso, é importante que nós valorizemos este lugar para que dure até as próximas gerações. É preciso que se aposte mais no potencial turístico desses monumentos e sítios para ajudar na economia do país, sendo que, com o passar do tempo e sem manutenção, correm o risco de degradação. Em termos de monumentos, podemos corrigir uma tendência e, na verdade, aprender com erros de países vizinhos e tentar reverter, ou seja, tentar criar estratégias para que possamos então trazer ao de cima a nossa riqueza cultural. Porque sabemos que com o colonialismo e a época pós-colonialismo houve uma espécie de um apagão do que é a nossa identidade cultural, e acho que como angolanos podemos trabalhar cada um de nós em trazer isso ao de cima, trazer o que são as nossas raízes, a nossa cultura, e claro, com isso vem ao de cima o que é a história dos nossos antepassados. O dia 18 de abril visa promover os monumentos e sítios históricos e valorizar o património cultural nacional, ao mesmo tempo que tenta alertar para a necessidade da proteção e conservação. E você sabia que, a nível do país, a província de Cabinda é das que mais monumentos e sítios ostenta? Acompanhe a reportagem. O Dia Internacional de Monumentos e Sítios está a servir da avaliação e cadastramento de novos lugares em Cabinda. A região tem o registro de 86 monumentos e sítios com destaque: local de concentração de escravos no Chifuca, Tratado de Simulambuco, entre outros. A diretora do Museu de Cabinda assegurou que, nos últimos tempos, os turistas nacionais e estrangeiros têm vindo a mostrar muito interesse pelos assuntos da nossa cultura. Dizer que é um dado positivo e temos muitos visitantes que vêm cá. É tanto estrangeiros, nacionais, até mesmo aqui local, que antigamente era uma coisa difícil, mas hoje, graças a Deus, tornou-se uma realidade. O responsável da cultura em Cabinda, Ernesto Barros André, disse que existem políticas de proteção a estas infraestruturas porque servem de atração turística para os visitantes. Os monumentos, como também os sítios, são testemunhos do nosso passado. E nessa conformidade, ainda com os monumentos e sítios históricos, podemos desenvolver o que nós chamamos de turismo cultural. Porque um turista que vem, quer saber alguns símbolos que nós temos a nível da nossa província. Para além desses símbolos, também quer encontrar alguns monumentos, alguns sítios que relatam uma certa história, que testemunham o nosso passado.
E a partir daí, penso que temos a ganhar quando nós podemos desenvolver o turismo cultural, porque teremos também as caixas, digamos assim, os cofres do Estado, não é? Mesmo também pode-se criar alguns empregos através do turismo cultural. É neste sentido que todos nós somos convidados a proteger o nosso património cultural. Cabinda tem mais de 80 monumentos e sítios. Nos próximos tempos serão cadastrados novos em diversas localidades da região. E a falar de monumentos e sítios, acompanhe na reportagem a seguir lugares célebres que se tornaram determinantes para a economia de vários países do mundo na atração de receitas por meio do turismo. Lugares que anualmente recebem milhares de turistas e que podem muito bem servir de exemplo para o nosso país. Como projetar um futuro melhor para o turismo nacional. O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, também conhecido como Dia do Patrimônio Mundial, é uma celebração realizada a 18 de abril. Foi instituído em 1982 pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, seguido da adoção pela Unesco durante a sua 22ª Conferência Geral. O tema das celebrações deste ano é o patrimônio e mudança. Então, selecionamos alguns monumentos mais famosos do mundo e também os mais visitados. Começamos com a coluna de Vasco da Gama em Malindi, no Quênia. É uma atração turística bastante popular para turistas locais e internacionais. Foi construída em 1949. A pirâmide de Gizé, no Egito, o sítio arqueológico fica próximo da cidade de Cairo. A cidade perdida dos Incas, mais conhecida por Machu Picchu, fica no Peru, a 2.400 metros de altitude e é considerada como patrimônio mundial pela Unesco. Na Itália, encontramos dois grandes monumentos. A Basílica de São Pedro é o maior e mais importante edifício para os católicos e o Coliseu de Roma. Estes dois sítios atraem milhares de pessoas em todo o mundo. Em França, encontramos também dois grandes monumentos, como a Catedral de Notre-Dame, que está a ser reconstruída devido a um incêndio em 2019, e a Torre Eiffel. Estes dois sítios são paradas obrigatórias para quem visita Paris. Numa volta por Londres, na Inglaterra, é impossível não reparar na Torre Big Ben. Construída em estilo neogótico, a torre abriga o segundo maior relógio de 4 faces do mundo, com 96 metros. O monumento Lincoln Memorial, em Washington, D.C., nos Estados Unidos da América, foi erguido em 1922 em homenagem ao 16º presidente dos Estados Unidos. A Grande Muralha da China, construída ao longo de 2 milénios, dizem que este é o único monumento criado pelo homem que pode ser vista do espaço. Estes são alguns dos monumentos mais famosos e visitados em todo o mundo. Combate à corrupção em destaque no regresso da informação. Foi hoje lançada em Luanda a estratégia que, segundo as autoridades, vai fazer com que os resultados sejam alcançados a tempo recorde. Trata-se de uma estratégia que tem pela frente a Procuradoria-Geral da República, com implementação numa primeira fase prevista para os próximos 5 anos. Angola ocupa desde fevereiro deste ano a posição 116 do ranking mundial de corrupção. De acordo com o índice de percepção da corrupção, o nosso país alcançou 33 pontos numa escala que vai dos 0 aos 100. Produzido pela Transparência Internacional desde 1995, o IPC avalia 180 países e territórios e define que quanto maior for a nota, maior será a percepção de integridade de determinado país. Os utentes dos serviços públicos devem pautar por uma conduta séria, de modo a não corrompermos a sociedade, não usarmos alguns serviços públicos e pagarmos, temos a prática de pagamento de gasosa. Quando falamos de corrupção é porque existe um corruptor. Então, para que não exista corrupção, há necessidade de necessariamente não haver um corruptor. Porque muitas das vezes o corrompido é influenciado por um corruptor. Nós temos visto muitas situações que têm acontecido, sobretudo na nossa sociedade. Não, para conseguires um emprego ou para teres uma vaga em um determinado lugar, tens que pagar X.
Logo, essa iniciativa partiu de um corruptor. A ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, considera a corrupção um dos maiores impeditivos de desenvolvimento nacional. Devemos entender que a estratégia sobre prevenção e combate à corrupção faz parte da estratégia de governação da Sua Excelência São Presidente da República. Temos de entender que a corrupção é um mal e é um mal que prejudica o país, é um mal que certamente não contribui para o almejado desenvolvimento sustentável. É um mal que afeta todos os estratos da sociedade angolana, desde o setor privado ao setor público. A corrupção é um problema que tem estado a destruir grandes sociedades. É a pensar nisso que foi lançada hoje a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que vai vigorar durante 5 anos e vai atuar em todos os setores. É certo que não vamos poder erradicar a corrupção, mas é nossa intenção mitigá-la, diminuí-la ao máximo. A criação da Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção vem dar resposta a exigências internacionais, uma vez que o país é subscritor de diversas convenções que visam acabar com esse mal. E fazia-se necessária a existência de uma estratégia nacional, que é esta que está a ser agora proposta. Desde sempre trabalhamos sem nenhuma estratégia, em incumprimento com o que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção prevê. Nós agora estamos a alinhar-nos a esses instrumentos internacionais. Estamos a conformar a realidade angolana com a realidade mundial. A partir de hoje, todos os cidadãos de Cabinda ou Cunene podem, através do site www.consultapublica.gov.ao, apresentar contribuições para o enriquecimento da proposta, que será implementada não apenas no setor público, mas também privado. No âmbito da implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, Angola criminalizou a corrupção no setor privado. Corrupção existe em qualquer lado. Se nós queremos preveni-la, temos de o fazer em bloco, em todos os setores da vida nacional. De modo que estamos a recolher contribuições para definirmos então qual será o meio da aprovação da estratégia. Se por decreto presidencial ou se pela Assembleia Nacional por lei. A Transparência Internacional considera que o mundo é um lugar cada vez menos seguro e liga a origem do problema ao aumento da corrupção na edição 2023 do Índice de Percepção da Corrupção. Em Barcelona aconteceu mais um dia de feira, no evento que junta empresas renomadas dos ramos da indústria e comércio. Vale lembrar que Angola faz-se representar no evento com empresas do ramo de transformação. No âmbito do estreitamento das relações entre a República de Angola e o Reino da Espanha, o ministro da Indústria e Comércio, Vítor Fernandes, está em Barcelona desde ontem com uma delegação da qual fazem parte cerca de 20 empresários nacionais dos mais variados setores. Na manhã desta terça-feira, o ministro manteve um encontro com a Confederação Empresarial e Intrasectorial, SECOT, representante de 35 empresas catalãs da cidade de Barcelona, que alberga a maior parte das infraestruturas industriais de Espanha. Precisamos de investimento direto estrangeiro, precisamos de encontrar parceiros internacionais que acreditem no potencial daquele país e que queiram internacionalizar as suas opções de investimento para o nosso país. E, curiosamente, com a visita quer do rei, quer do primeiro-ministro de Espanha, o que ficou claro é que há uma vontade muito grande dessas duas nações se unirem estrategicamente. Espanha precisa dessa internacionalização porque é um mercado novo, é um mercado em crescimento, e Angola precisa da experiência que a Espanha tem no desenvolvimento do setor da agroindústria. O ministro Vítor Fernandes descreveu também a mudança atual do modelo econômico que está a ser promovida no país, que propõe passar de uma economia baseada na exportação de petróleo para uma economia produtiva e diversificada. O capital humano disponível, a quantidade de água que nós temos, a quantidade de terras aráveis que temos, levou a que o governo do presidente João Lourenço decidisse
fazer essa alteração da sua estrutura económica. E, olhando para as vantagens comparativas, decidimos que era no setor da agroindústria onde deveria estar o futuro desenvolvimento do nosso país. Em primeiro lugar, para sairmos da dependência petrolífera e, em segundo lugar, para conquistarmos a autossuficiência alimentar. Os empresários, através da diretora-geral da Pastissarte do setor agroalimentar, Núria Bitriu, foram unânimes em referir que Angola é um mercado que interessa o empresariado espanhol e que a porta que se abre é uma mais-valia para os dois países. Esta é a 7ª edição da feira IMEXI, Impulso Exterior, Barcelona, com Angola como protagonista. O evento terá abertura oficial amanhã no Centro Comercial de Barcelona, norte de Espanha. O governo americano oferece 7 milhões de dólares para a localização do líder do Hezbollah. É um dos assuntos que nós vamos acompanhar o desenvolvimento no Compacto Internacional. Os detalhes são com a Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão Mandula, assim que nos acompanha. Boa noite. O valor disponibilizado será dado em troca de informações que levem à identificação, localização e prisão de Ibrahim Aqil, membro do grupo libanês Hezbollah. O anúncio foi feito pelo líder pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos num comunicado divulgado no quadro do 40º aniversário do ataque à embaixada norte-americana praticado por um grupo jihadista em Beirute, capital do Líbano, em 1983. Veja a seguir outras notas internacionais. O Exército do Sudão e as forças de apoio rápido concordaram hoje com um cessar-fogo de 24 horas para que os sudaneses possam garantir a satisfação das necessidades básicas, bem como para permitir a passagem segura de civis e a evacuação dos feridos. O Exército afirma que a decisão de aceitar o cessar-fogo deve-se à situação humanitária que os moradores de Khartoum, capital do país, estão a viver, onde o movimento é difícil. Hospitais e outros serviços como eletricidade e água estão escassos. Por esta altura, a Cruz Vermelha afirma que está quase impossível fornecer serviços humanitários em Khartoum e alertou que o sistema de saúde do país corre o risco de entrar em colapso caso persistam as interrupções que está a sofrer. Os combates entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido, iniciados no sábado, causaram a morte de mais de 180 pessoas e feriram um número superior a 1.800. Um tribunal de Moscovo, capital da Rússia, rejeitou nesta terça-feira o recurso interposto contra a prisão preventiva decretada contra o jornalista norte-americano Ivan Gershkovich, acusado de espionagem. A equipa de advogados do jornalista sugeriu que ele fosse libertado sob fiança de 50 milhões de rublos, um valor equivalente a $614 mil, ou colocado em prisão domiciliar, mas nenhuma das opções foi aceita pelos juízes. Com esta decisão, o jornalista deverá ficar preso até o dia 29 de maio, enquanto as autoridades investigam o caso de espionagem, um crime que pode resultar numa condenação de até 20 anos de prisão. Mais de 35 navios de grãos ficaram ancorados na costa de Istambul, na Turquia, nesta terça-feira, depois que a Ucrânia supostamente negou que os inspetores russos tivessem reiniciado as inspeções sob o acordo do Mar Negro. Entretanto, a imprensa russa informou que as inspeções de navios que transportam os grãos foram reiniciadas, enquanto um funcionário do governo ucraniano disse que nada foi resolvido, segundo a agência de notícias Reuters. Na última segunda-feira, o governo ucraniano disse que a iniciativa de exportações de grãos ucranianos para o Mar Negro corria risco depois que a Rússia bloqueou as inspeções dos navios participantes em águas turcas. Está tudo dito por hoje. Aos dois, boa continuação. Obrigada, Janete, por estas informações. Contamos contigo amanhã. Estamos juntos, Janete. O país prepara a realização no próximo mês do primeiro Fórum sobre Segurança Cibernética, que tem pela frente o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. A migração digital transporta as pessoas do ambiente físico para o ecossistema virtual e estas carregam para o digital seus hábitos, costumes, gostos, tendências e, por fim, os seus dados, que são a maior atração de quem pratica os crimes informáticos e cibernéticos. Em Angola, além dos ataques cibernéticos contra pessoas por via do roubo de dados, o setor petrolífero, a área de mineração e as empresas bancárias são as que mais reportam casos de ataques. Porque a economia, no fundo, é virtual.
Hoje, inclusive, a garantia da água, a energia, por isso vocês devem conferir ali no site, as entidades que estarão presentes, leva a essa preocupação de efetivamente garantir segurança para aqueles que também investem em Angola, porque hoje o cybercrime é dos maiores perigos que representa qualquer nação. Os criminosos aproveitam-se da vulnerabilidade das empresas, da exposição dos dados das pessoas, em parte consequência da falta de educação digital, para atacar e violar a lei de proteção de dados. Atentos às reiteradas práticas reportadas em Angola, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social propõe, por isso, a realização do primeiro Fórum Angolano sobre Segurança Cibernética. Convidamos para esse fórum especialistas internacionais que com certeza trarão as suas experiências para que se crie no nosso país um ecossistema de segurança cibernética para a nossa economia e não só, proporcionando um bom ambiente para o investimento privado estrangeiro. Gostaríamos igualmente de anunciar que durante este fórum abordaremos a questão da instalação em Angola, particularmente em Luanda, de uma academia de cibersegurança com vista à certificação de jovens angolanos recém-licenciados no que toca a ferramentas ligadas à cibersegurança, que é uma ciência que infelizmente no nosso país ainda temos um déficit muito grande. O evento prevê agregar peritos, especialistas, representantes de empresas públicas e privadas, com vista a discutir as estratégias de segurança das redes e sistemas de informação livre, segura e eficiente do ciberespaço. Portanto, o fórum vai acontecer em Luanda no dia 10 de maio, onde serão debatidos temas como a importância da legislação nacional no combate ao cibercrime, a análise da componente legal da cibersegurança e propostas para o enquadramento legal e regulatório para Angola. Como vocês devem acompanhar, Portugal é um país do primeiro mundo e que também sofreu vários ataques cibernéticos, tendo até desligado os principais serviços de emergência a quando ataque na Vodacom. Por isso, nós não queremos passar por situações muito mais aflitivas e desta forma, então o governo já vai se preparando para que situações mais graves não aconteçam naquilo que de respeito à cibersegurança em Angola. No fórum será ainda avaliado o impacto da prevenção do cibercrime e as principais preocupações a se ter em conta pelo governo e empresas públicas e privadas. O presidente do MPLA disse hoje que está ciente das dificuldades que os jovens enfrentam em função das poucas oportunidades de emprego no mercado. João Lourenço garantiu que os projetos estruturantes em curso no país podem criar novos postos de trabalho para garantir a juventude ainda este ano. João Lourenço falava durante a abertura da reunião do Comitê Central do partido que teve lugar hoje aqui em Luanda. O presidente do MPLA recomendou que o seu partido trabalhe na criação de bases sustentáveis que possam corrigir vícios e ambições desmedidas de alguns jovens e prepará-los para que venham a ser governantes do futuro, comprometidos com o país. Jovens aprendem e se adaptam rápido. Só precisam de uma mão condutora que os encoraje, os incentive. Se soubermos trabalhar bem com estes jovens que engrossaram os nossos órgãos de direção, vamos com certeza colher, dentro de algum tempo, os frutos da semente que lançamos nos últimos anos. Trabalhemos todos para garantir que eles venham a ser os governantes do futuro, mas precisamos prepará-los, corrigir vícios e ambições desmedidas, de dizer-lhes que o único caminho que os leva ao sucesso é o caminho da dedicação ao trabalho. Para João Lourenço, que falava esta manhã na abertura da 4ª sessão ordinária do Comitê Central do MPLA, o partido não deve se limitar às reuniões do SCAP, considerando que o MPLA tem jovens com potencial para disputar autarquias e ocupar lugares de destaque na estrutura do partido e no Executivo Central. O trabalho do partido não pode se limitar às reuniões do SCAP, dos comitês do partido a outros níveis, ou na participação nos grandes atos de massas, mas, sobretudo, no trabalho com a sociedade civil, com as organizações representativas dos jovens, dos estudantes, da mulher, dos trabalhadores, dos desportistas,
dos artistas e compositores, das igrejas, dos empresários, dos empreendedores, das minorias e outros grupos. O presidente do MPLA falou também da guerra na Ucrânia, considerando que Angola é pela paz e por esta razão condena a invasão russa, a ocupação e a anexação de terras ucranianas. Os membros do Comitê Central, reunidos em sessão ordinária, discutiram e aprovaram a criação do Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação do Comitê Central do MPLA. O objetivo é melhor responder aos avanços da tecnologia e estar alinhado aos desafios do século XXI. Os membros do Comitê Central do MPLA discutiram também sobre o tema o impacto das políticas públicas na vida da juventude. Os jovens puderam apresentar várias contribuições, nomeadamente no setor do acesso ao emprego, no setor da facilitação do crédito. Os jovens puderam apresentar algumas soluções que visam fundamentalmente mitigar algumas dificuldades que ainda muitos jovens angolanos vivem. É muito importante dizer que esse exercício democrático que o MPLA pode fazer aqui junto da sua massa militante resultou de um estudo muito bem desenvolvido pelo governo do próprio MPLA, e que, através de alguns eixos estratégicos fundamentais, podemos apresentar alguns contributos. Os nossos jovens não podem viver só de empregos na função pública ou de empresas privadas multinacionais. Devemos começar aqui a pensar já também na potenciação do empresariado comunitário. O empreendedorismo comunitário é também uma forma de resolver os vários problemas que a juventude hoje vive. E no que tange à questão da habitação, vimos hoje aqui na reunião do Comitê Central sobre a necessidade do Estado continuar a aprimorar as suas técnicas de distribuição de terrenos infraestruturados para permitir à juventude a autoconstrução dirigida. Obrigada pela sempre agradável companhia. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. Passe bem, boa noite. Boa noite, estamos juntos.